Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 21 de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Conheça o botão SOS Gama, dispositivo da Guarda Municipal que auxilia mulheres em situação de violência. Primeira parte da 45ª reunião ordinária celebra a Semana do Maçom. Em reunião solene, é entregue Diploma de Mérito Educacional professor Darcy Ribeiro, Diploma de Mérito Esportivo Sérgio José Salvucci e Medalha Arautos da Paz. E no esporte, fora de casa não tem jeito. Ponte Preta perde para o Amazonas e segue sem vencer longe de Campinas na Série B. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole e falando sobre emprego, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 704 vagas disponíveis para esta quarta-feira. Há vagas para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de eletricista, ajudante de padeiro, analista de recursos humanos, assistente de planejamento de manutenção, atendente balconista, atendente de farmácia, auxiliar de confeitaria, auxiliar de doceiro, auxiliar de linha de produção, balconista, bombeiro hidráulico, camareira de hotel, eletricista, garçom, jardineiro e manobrista. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepate.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E o botão SOS Gama é um dispositivo da Guarda Municipal que foi lançado no dia 8 de março deste ano e tem como objetivo ajudar que mulheres não sejam agredidas. Uma ferramenta lançada pela Prefeitura de Campinas por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública é destinada a mulheres que são acompanhadas pelo programa Guarda Amigo da Mulher e que possuem medida protetiva. O Guarda Amigo da Mulher, mais conhecido como Gama, ele é um programa da Guarda Municipal de Campinas que foi instituído em 2016 para fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas de urgência expedidas em favor das vítimas de violência doméstica. No Dia Internacional da Mulher deste ano, 8 de março, foi lançado o aplicativo de celular Botão SOS Gama, que acionado, um alarme dispara na central de comando e controle da guarda e a viatura que estiver mais próxima ao local de acionamento é encaminhada para atender a ocorrência. Era uma expectativa que nós tínhamos para complementar o nosso trabalho de proteção às vítimas de violência doméstica, porque ele é muito rápido.
Quando o botão é acionado, de 30 segundos a 1 minuto no máximo, a mulher que corre risco, que está em perigo, ela é atendida pela nossa central. E a nossa central já busca essa mulher no chat, começa a conversar com essa mulher, identifica ali os riscos que ela está correndo, se tem alguma característica do agressor, aonde ele estaria, se estaria com carro, algum tipo de automóvel. E, imediatamente, a viatura já é despachada. Ao mesmo tempo que o chat está sendo acionado, que está havendo a conversa pelo chat, a viatura já está em deslocamento. Então, o atendimento é muito rápido. Por isso, era uma expectativa nossa, para complementar o nosso trabalho com mais agilidade. Quando existe uma medida protetiva, esse trabalho já começa a partir daquele momento em que a mulher faz o boletim de ocorrência, está dentro da delegacia, ou leva ainda uns dias? A mulher precisa aderir ao programa Guarda Amigo da Mulher. Então, algumas mulheres têm medida protetiva e não estão inseridas no programa, porque elas não buscaram ou não aceitaram ser assistidas pelo Gama. Então, não é automático. Ela precisa ter a medida protetiva e precisa fazer a adesão ao programa. A Secretaria Municipal de Educação aqui de Campinas abriu hoje o cadastro para os alunos no Centro de Educação Infantil Vereador Ciro Teixeira de Souza, no Residencial Cosmos. A Secretaria Municipal de Educação de Campinas informa o início das inscrições para a Educação Infantil Municipal na nova creche Espaço da Manhã Vereador Ciro Teixeira de Souza, localizada no Residencial Cosmos, na região do Campo Grande. As inscrições podem ser realizadas presencialmente pelos responsáveis legais pelas crianças de 0 a 5 anos, em qualquer unidade educacional municipal de educação infantil em funcionamento, ou ainda através do endereço eletrônico pré-cadastroinfantil.campinas.sp.gov.br. Para a realização do cadastro, é necessário ter em mãos os documentos originais da criança e dos responsáveis legais, sendo eles a certidão de nascimento da criança, o comprovante de endereço da família e os documentos de identificação dos responsáveis legais. Além desses documentos, se necessário, deve ser apresentado o termo de guarda ou tutela, documento que comprove a participação da família ou da criança em programas sociais, como Bolsa Família, o Nutrir Campinas, o Renda Campinas, documentos comprobatórios da deficiência, caso a criança seja público-alvo da educação especial, ou documentos comprobatórios de outras situações prioritárias, tais como criança desnutrida, com a documentação emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, ou criança filho de vítima de violência de gênero, com documentação emitida por autoridade competente para tal finalidade. As inscrições se iniciam no dia 21/8, às 8 horas da manhã, e se estendem até o dia 30 de agosto, às 17 horas. A partir do término das inscrições nesse período inicial, a lista classificatória será processada com base nos dados coletados durante a realização do cadastro e será divulgada no dia 2 de setembro, a partir das 14 horas. Essa lista classificatória será utilizada para a realização das matrículas na nova unidade educacional, que atenderá a faixa etária de 0 a 5 anos de idade, faixa etária da educação infantil, dividida entre agrupamentos que atendem em período integral e agrupamentos que atendem em período parcial. As crianças da faixa etária de 0 a 3 anos serão atendidas em período integral, com início às 7 horas da manhã e término às 18 horas. As crianças da faixa etária de 4 e 5 anos serão atendidas em período parcial de 4 horas, dividido entre 2 turnos de funcionamento, turno da manhã e turno da tarde, de acordo com a organização da escola e com as demandas, necessidades indicadas pelas famílias no ato do cadastro e no ato da matrícula. A previsão do início das atividades escolares após a realização das matrículas, oriundas dessa lista classificatória do cadastro que se inicia no dia 21/8, é o dia 9 de setembro de 2024.
Tá certo, então agradeço ao José Flávio Gatti, que é o coordenador da Educação Básica da Secretaria Municipal da Educação, então, pelas informações. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia e olha só, para celebrar os 50 anos das relações diplomáticas Brasil-China, o grupo CPFL Energia comemora hoje um espetáculo chamado Um Passeio na Tradição, Vislumbres da China, válido pela 8ª edição das atividades. Este espetáculo acontece às 7 horas da noite no Teatro Municipal Castro Mendes, com entrada gratuita, viu? Os ingressos serão entregues na bilheteria a partir de 2 horas antes do início, portanto, às 5 horas da tarde. Meio-dia mais 11 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas realizou na primeira parte da reunião ordinária de número 45 uma celebração, a Semana do Maçom. A data é comemorada anualmente na 3ª semana de agosto. O objetivo do evento foi desmistificar a ideia de instituição secreta e reforçar o papel da maçonaria na comunidade, com destaque para a contribuição no fortalecimento da cidadania e da responsabilidade social. A primeira parte da 45ª reunião ordinária comemorou a abertura da Semana do Maçom em Campinas e região. É na chamada primeira parte, realizada antes de uma sessão ordinária e com duração de 45 minutos, que são discutidos os temas propostos na Casa de Leis. A maçonaria é uma sociedade formada por membros que cultivam valores humanistas e o aperfeiçoamento intelectual, com base nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. A data foi instituída no calendário municipal em 1998 e é comemorada todo ano na 3ª semana de agosto. O evento, realizado no plenário da Câmara, contou com a presença das 3 principais potências maçônicas estaduais: o Grande Oriente do Brasil de São Paulo, o GOB, a Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, que é a GLESP, e o Grande Oriente Paulista, o GOP. A Semana do Maçom é um momento muito importante, porque é aquele que todo maçom deve dar aquela respirada para saber qual a sua função na sociedade. Por que a gente é maçom, né? A gente não é maçom só para ir dentro das lojas, para bater malhete ou para nos confraternizarmos. Eu acho que o maçom tem que se posicionar perante a sociedade, porque a grande alegoria da maçonaria em vez de construir catedrais, nós construímos os tijolos, que são os maçons, que são os homens, torná-los cada vez melhores para construir uma sociedade mais justa e perfeita. Representando a GLESP, o grão-mestre destacou a atuação da maçonaria nos acontecimentos históricos do país, como a independência, a abolição da escravatura e a proclamação da República. A Grande Loja do Estado de São Paulo foi criada em 2 de julho de 1927. Oriunda do Grande Oriente do Brasil, tendo como primeiro grão-mestre o irmão Carlos Reis. Mantendo essa tradição, teceu em sua trajetória estreitas relações com fatos e acontecimentos que marcaram o país. Existem aproximadamente 6 milhões de maçons em todo o mundo. No Brasil, são quase 150 mil, sendo que em Campinas há em torno de 35 a 40 lojas maçônicas. As atividades das potências maçônicas também foram discutidas em outro encontro, realizado no dia 13 de agosto em Brasília, durante a Suprema Congregação do Grande Oriente do Brasil, abordando temas de importância para toda a sociedade. O primeiro semestre foi encaminhado para a Federação Gobiana para debater sobre o desenvolvimento nacional, combate à pobreza e às desigualdades regionais. Agora, semana passada, nós tivemos a Suprema Congregação do Grande Oriente do Brasil e foi lançada a proposta do tema Educação, cenário para um Brasil melhor. O objetivo é a apresentação desses temas sociais e pugnar para que a maçonaria permaneça como um agente de mudanças e de paradigmas, sempre em prol do progresso brasileiro, da sociedade civil e de nossa ordem. Por iniciativa da Câmara de Campinas, foram entregues 6 honrarias para pessoas que se destacaram nas mais diversas áreas.
Em reunião solene realizada no plenário da Câmara Municipal, receberam o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro, Roselena Cândido da Silva, diretora na Escola Estadual professor Mário Junqueira da Silva. Maria Helena Gomes Domingues, diretora na Escola Estadual Parque Osiel. Edmárcia Teixeira Virgínio, diretora da Escola Estadual Programa de Ensino Integral Dona Veneranda Martins Siqueira, no Jardim Mercedes. E o Adivaldo Francisco Barreto, atualmente professor de Ciências da Natureza na PEI Dona Veneranda Martins Siqueira, que agradeceu a honraria recebida. Esse diploma eu dedico também a todos os meus amigos, né, o diretor Adilson, que me acolheu lá no Barnabé, desde de quando eu iniciei, né, lá em 2006, com os meus estágios lá da faculdade. Depois eu encontrei o Renatão aqui, já substituí tanto ele lá na escola. Né, esse aqui é para você também, né, a todos os professores, meus amigos, a minha esposa, Verônica, que também é professora, porque a gente não faz educação sozinho, né? A gente é um conjunto, né? São vários elementos ali juntos para tentar transformar, porque é o que você falou, né? A gente passa na vida das pessoas e a gente tem o poder de transformá-los, né? Recebeu o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci Gilberto Figueiredo Rodrigues. O homenageado trabalha como vendedor ambulante, percorrendo as ruas de bicicleta vendendo salgados e refrigerantes. Atualmente, com 60 anos, tem uma carreira de 32 anos na corrida, que inclui competições internacionais e campeão da Ultramaratona Internacional de 24 horas no Rio de Janeiro. As 3 áreas, todos que estão aqui, são 3 áreas importantes no decorrer de uma vida, de uma pessoa, de um cidadão. A educação, o esporte e a religião. E no começo, no início, o senhor mencionou um versículo da Bíblia, Hebreus. Não é fácil a educação se a gente não tiver fé. Não é fácil no esporte. E, por fim, o pastor Paulo Roberto Bodini Santiago, que recebeu a medalha Arautos da Paz. Em março de 2008, transferiu-se para a Igreja do Nazareno do Ouro Verde, em Campinas, e foi ordenado reverendo presbítero no mesmo ano, cargo que ocupa até hoje. Nós estamos aqui essa tarde recebendo um reconhecimento que muitas vezes ele vem depois de muitas lágrimas, né? De muito esforço. Uma vez no esporte eu ouvi o pai de um atleta dizendo que ele ganharia a corrida nos treinos. E a nossa vitória como educadores, como esportista ou como ministro do Evangelho é todo dia, porque a gente se prepara todo dia e a gente vem hoje receber com muita alegria essa homenagem. E hoje é quarta-feira, portanto é dia da 46ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 10 projetos. Entre eles está o projeto de lei que estabelece a criação do Polo Turístico da Vila Industrial, bairro localizado na região central de Campinas. A proposta ressalta que a Vila Industrial é o primeiro bairro surgido na cidade, tem o único acervo arquitetônico da cidade com um real valor histórico, segundo diversos urbanistas de destaque, e maior quantidade de bens tombados num só bairro. Quer conferir a pauta completa? Todos os projetos que serão discutidos e votados? É só entrar no site do Legislativo, no campinas.sp.leg.br.
Hora de balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B, porque a Ponte Preta foi a Manaus e saiu com mais uma derrota na competição. Logo no primeiro minuto, Diego Torres arriscou e de joelho Pedro Rocha mandou para escanteio. A Ponte respondeu em cobrança de falta, a zaga do Amazonas não afastou e Emerson acertou a trave. Até que aos 6 minutos, em jogada pela direita, em cruzamento rasteiro, Igor Inocêncio não afastou. E Luan Silva mandou para o fundo das redes, 1-0 Amazonas. Aos 44 minutos, em nova jogada de bola parada, a bola sobrou para Joilson, livre na pequena área. E não é que o zagueirão perdeu o gol. Defesa de Marcão e falha do pontepretano que chutou fraco. Até que aos 2 minutos do segundo tempo, a Ponte ficou reclamando de falta em Emerson. O Amazonas seguiu a jogada e Matheus Serafim foi lançado cara a cara com Pedro Rocha, não desperdiçou, 2-0 para os donos da casa. Aos 10 minutos, a Ponte respondeu com Igor Inocêncio, que bateu de fora da área no cantinho de Marcão para diminuir 2-1. Aos 13 minutos, Diego Torres acertou o cantinho e Pedro Rocha conseguiu espalmar. Aos 28, Luan Silva pegou a sobra da jogada e bateu forte, firme no cantinho do goleirão pontepretano. A bola foi para o fundo das redes, 3-1, só que não. O VAR entrou em ação e marcou o impedimento. Então segue tudo como estava e ficou nisso. Amazonas 2, Ponte Preta 1. Fora de casa até aqui, em 11 jogos na Série B, a Ponte tem 5 empates e 6 derrotas. Nenhuma vitória, terceiro pior desempenho da competição, mais uma atuação ruim dos comandados do técnico Nelsinho Batista e com isso a equipe vai caindo na tabela. Neste momento é a 12ª colocada e ainda pode perder 2 posições para o Coritiba e o Paysandu, que ainda jogam na rodada. A Ponte volta a campo nesta sexta-feira, portanto depois de amanhã, 9h30 da noite, contra o Operário, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Mas a 22ª rodada segue hoje, às 7 horas da noite. O Guarani recebe o Santos, aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. Você vê o confronto aí na sua tela. O Bugre, que vem se recuperando, conquistou 2 vitórias consecutivas diante do Vila Nova aqui em Campinas, da Chapecoense, esta última fora de casa por 4-0. E o Santos está na 2ª colocação, mas vem de derrota para o Avaí em plena Vila Belmiro. Para esta noite, o técnico Alan Al não pode contar com o goleiro Vladimir, que pertence ao Santos. O Pegoraro está retornando de lesão agora, então o Douglas Borges deve ficar com a posição. Já o zagueiro Matheus Salustiano e o meia Lua Dias retornam de suspensão. Provável Guarani para logo mais então tem o Douglas Borges no gol, o Pacheco na lateral direita, Douglas Bacelar e Matheus Salustiano a dupla de zaga e o Jefferson na lateral esquerda. Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Lua Dias no meio campo e no ataque João Vitor de um lado, Ayrton do outro e o Caio Dantas centralizado, artilheiro da Série B. Duelo complicadíssimo e claro que amanhã a gente conta a história desta partida. E olha só, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia porque o mercado de carbono no Brasil tem alguns desafios pela frente. Mas os números são promissores. Estima-se que até 2030 esse mercado deve gerar 8 milhões de empregos e tem potencial de geração de renda em 120 bilhões de dólares. Tudo isso você confere a partir de agora. É o nosso quadro Giro Ambiental da Semana. E no Giro Ambiental desta semana a gente vai falar sobre o mercado de carbono, esse mercado tão promissor economicamente e essencial para que o Brasil faça a transição para a economia verde. E para falar sobre esse assunto a gente convidou a Natiela Souza, que é consultora da SG4. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Natiela.
Olá, eu que agradeço pelo convite. Natiela, esse mercado tem números muito promissores, né? Sim, é um mercado que está muito em alta. Hoje em dia tem se falado muito. No Brasil, principalmente, está muito aquecido por conta da COP30 que vai ser sediada aqui no ano que vem, no Pará. Então, está muito em alta. Realmente é um tema que está se falando muito. E Natiele, a gente tem alguns desafios ainda para que ele fique redondinho. O primeiro deles seria a regulamentação. Sim, é um passo extremamente importante. Regular o mercado traz todo esse processo de regulamentação, né? Então, as empresas elas conseguem fazer as transições, as compras de uma forma muito mais objetiva e pragmática. Então, a PL que está sendo aprovada no Senado, com certeza, é um passo muito importante para o país, porque traz, então, a força, né, do mercado regulado. Hoje já se tem o voluntário, mas das empresas elas acabam tomando a iniciativa de aderir a esse mercado de forma ativa mesmo, né, de buscando esses processos para melhoria aí dos processos da empresa, das emissões. Mas o mercado regulado vai ser um gigantesco avanço aí para o país. Para quem está assistindo a gente lá em casa, Natiela, como é que funciona? A gente fala mercado de carbono, não sabe muito bem como funciona. Eu queria que você falasse da pegada carbônica, né? Como é que as empresas podem medir esse crédito de carbono? Muito legal. O primeiro passo, né, para as empresas entrarem nesse processo é fazer o diagnóstico. E o diagnóstico ele se inicia fazendo um inventário de emissões de gases de efeito estufa. E hoje no Brasil é possível fazer através da metodologia do GHG Protocol, em que há a base de cálculo, né? Então, o primeiro passo é a empresa entender aonde que emite, né? Dentro ali dos três escopos que existem, né? Quais que são as emissões, quantificar, para justamente fazer e traçar um plano de reduções. E aí é que entra os créditos, né? Quando a empresa ela entende que ela precisa fazer ali a compensação, né, das emissões, ela busca nos créditos a forma então de compensar e chegar naquele carbono neutro, né, que é o objetivo do Acordo de Paris, que é ficar ali nas emissões de 1,5 graus Celsius, e essa é uma forma, né, da gente buscar a redução, né, a compensação dessas emissões de gás de efeito estufa. Para ser um pouquinho ainda mais claro, queria que você falasse assim de uma forma bem didática, uma empresa fictícia, como é que ela poderia fazer esse cálculo de emissão de carbono? O cálculo ele parte do pressuposto em que a empresa precisa entender quais são as emissões, né? Então a empresa vai entender a quantidade, por exemplo, de combustível que é utilizado, né? A emissão da sua frota interna, é uma forma da gente mensurar. E aí, esse é o escopo 1, né, de tudo que a empresa emite para a atmosfera. Depois a gente vai para o escopo 2, onde a gente entende as fontes de emissões, né, de energia elétrica, de utilização de energia, qual é a quantificação da emissão gerada, então, de fontes de energia. E tem o escopo 3, que é o maior desafio, né? Que é quando a empresa ela busca na cadeia de fornecedores as emissões. Então, ela entende como que os fornecedores também estão emitindo, faz essa quantificação, né? E inventaria toda essa cadeia de emissões. Então seria mais ou menos assim, a empresa que ela emite mais carbono, ela tem a possibilidade de comprar créditos e ficar neutralizado de forma que o país como um todo equilibre essas emissões, né? Exatamente. E com esses objetivos, né, do Acordo de Paris, tem estudos, né, que comprovam que já é necessário a descarbonização, que a gente reduzir as emissões e fazer essas compensações já não é mais viável para a gente conseguir manter, né, esses objetivos do Acordo de Paris. Então, é necessário já remover o gás carbônico da atmosfera. E tem várias tecnologias hoje no mercado, né, que fazem esse tratamento. Por exemplo, o Biochar, que
é uma tecnologia que a SG4, a empresa que atua, a gente já trabalha, né, no mercado. Que é de colocar o nitrogênio mais dentro do solo, seria? O biochar é uma produção que pode ser tanto industrial quanto através de um forno-fornalha, onde justamente através da biomassa, e a biomassa pode ser florestal, por exemplo, madeira, né, pode ser poda, e várias outras possibilidades, mas com aquela biomassa faz então a pirólise, né, que é uma tecnologia ali em altas temperaturas e pouco oxigênio no ambiente, faz então esse aumento do CO2, e aí essa biomassa se transforma como se fosse num carvão vegetal, né? E esse carvão, esse produto, o biochar, ele pode ser utilizado justamente no solo, e ele tem diversos componentes ali que já tem comprovação científica que ajuda muito, né, na retenção de nutrientes, de água. Então, é um substrato que vem muito forte na agricultura regenerativa, né, traz excelentes benefícios para o solo. Então, junto com esse mercado de carbono, a gente tem que pensar novos modos de produção também, né? A partir de agora. E o Brasil tem a meta de redução de 50%, de acordo com o Acordo de Paris? Exato. É uma meta ousada, né? O Brasil é signatário, né, do Acordo de Paris, tem estabelecido diversas ações, inclusive, né, a aprovação do mercado regulado, para que mantenha, né, essas reduções. E, com certeza, com essas discussões aí no próximo ano, com a COP30, vamos trazer muitos ganhos e avanços, né, nessa área. Vai naturalizando isso cada vez mais e tornando isso mais comum dentro do mercado, né? Exato, perfeito. E, Natiela, com a COP, o ano que vem, em novembro, você acha que essa aprovação da regulamentação pode ser um pouco mais pressionada? Será que a gente consegue? Sim, o mercado está bastante otimista com relação a isso, porque geralmente os países que já têm esse mercado, eles já estão muito avançados, né, nessas questões de mudanças climáticas, e o mercado regulado de carbono para o país vai trazer, né, essa segurança das empresas que já emitem, né, grandes quantidades, elas poderem regularizar essas emissões e também fomentar para que as empresas que não atingem, né, o limite que for determinado, elas consigam também implantar projetos e comercializar esses créditos. Então, com certeza vai gerar muito a economia nesse sentido. A previsão é de 2,8 trilhões no PIB, né, até 2030. Exato. O mercado ele vai desencadear, né, diversas possibilidades na cadeia produtiva e vai trazer muitos ganhos também que a gente chama de trabalhos verdes, né? Então, vão surgir diversas possibilidades, aumentando muito o PIB, então. E o mercado de trabalho também, né? Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Giro Ambiental, Natiela. Eu que agradeço e vamos juntos para o zero carbono. Vamos lá, né? E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas principais notícias e curiosidades do Brasil e do mundo. No encontro ocorrido no Rio de Janeiro para debater a redução do risco de desastres, um dos focos do debate foi a busca por soluções que combatam a desigualdade e reduzam as vulnerabilidades. O Grupo de Trabalho de Redução de Risco de Desastres do G20 concluiu uma rodada de discussões sobre as prioridades que deverão ser dadas pelas nações que integram o G20. No enfrentamento aos eventos climáticos globais, o Rio de Janeiro também sediará a cúpula de chefes de governo das nações que integram o G20 em novembro deste ano. Segundo o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que representa o Brasil no GT, a cobertura global de um sistema de alerta precoce para desastres e a criação de infraestruturas que sejam resilientes a catástrofes e alterações climáticas são ações de combate às desigualdades diante de situações emergenciais.
O GT também destacou a necessidade de estratégias de financiamentos para reduzir os riscos de desastres, a adoção de soluções baseadas na natureza e a recuperação, reabilitação e reconstrução em casos de desastres. Além de apresentar as prioridades, o grupo de trabalho está desenvolvendo produtos que possam colocar em prática iniciativas discutidas no evento. Um relatório com essas propostas será encaminhado para a cúpula do G20 em novembro. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, destacou a necessidade de financiamento de recursos públicos e privados, a contribuição de outros agentes financeiros na gestão de eventos climáticos mundiais. O financiamento também desempenha um papel vital na capacitação e treinamento de equipes de resposta a emergências, assim como na redução e conscientização da população sobre o risco de desastres, segundo nota divulgada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Cerca de 1.800 pinguins morreram em Florianópolis na temporada de migração de 2024. A ONG R3 Animal atua no resgate, reabilitação e reintrodução de animais marinhos à natureza. Segundo a ONG, ao todo, 1.970 pinguins de Magalhães, vivos e mortos, foram registrados em Florianópolis até 30 de julho deste ano. Desses, apenas 126 estavam vivos no momento do resgate. No passado, na mesma temporada de migração, foram 2.028 pinguins contabilizados na capital. De acordo com a R3 Animal, os pinguins de Magalhães partem da Patagônia Argentina e, durante a temporada, têm as praias brasileiras como um dos destinos. A maioria, segundo a instituição, é formada por animais jovens, que em seu primeiro ciclo migratório, devido à falta de experiência, acabam encontrando maiores dificuldades para se alimentar e migrar. Mais fracos afastam-se do bando e morrem. Os resgates realizados pela entidade ocorrem em todas as praias da ilha de Santa Catarina, principalmente na costa leste da ilha. Depois, são encaminhados ao Centro de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos. Maior iceberg do mundo se movimenta e se recusa a derreter no oceano. Segundo os especialistas, o gigante bloco de gelo com quase 1 trilhão de toneladas pode permanecer preso durante anos na região graças ao raro fenômeno das colunas de Taylor. Descrita pela primeira vez na década de 20 pelo físico Geoffrey Ingram Taylor como uma corrente de água que, ao encontrar uma obstrução no mar, pode se separar em duas correntes com fluxos distintos. A água então passaria a girar no local. De acordo com a rede britânica BBC, a obstrução em questão é uma protuberância, algo como uma lombada de 100 km de largura no fundo do oceano, conhecida como Peary Bank. A espiral de água está no topo dessa protuberância e o iceberg A23A foi capturado pela água rotatória da região. Com uma área de cerca de 3.600 km², o equivalente a 2 cidades de São Paulo ou 3 vezes o Rio de Janeiro, o A23A é considerado o maior iceberg do mundo. Desde 2020, a formação começou a migrar em direção às águas mais quentes, mas, curiosamente, em abril deste ano, fixou-se em um ponto do Oceano Antártico e pode demorar anos até que se solte e, inevitavelmente, derreta. No início de abril de 2024, o A23A entrou na corrente circumpolar antártica, um gigante fluxo que movimenta 100 vezes mais água ao redor do globo do que todos os rios da Terra juntos. Normalmente, isso teria feito com que o iceberg fosse lançado ao Atlântico Sul, mas não foi o que aconteceu. O A23A permanece há meses no mesmo lugar ao norte das Ilhas Orcádias do Sul, girando em direção anti-horária 15 graus por dia, a pelo menos 1 quilômetro de água separando a sua parte inferior e o fundo do mar, o que descaracteriza um simples encalhe. Atualmente, apenas 1/4 do fundo do mar da Terra foi mapeado usando os melhores padrões modernos. Se você está em busca de uma carreira ou curso que trabalhe com inovação,
e está de olho na área de administração de redes, você não pode perder a partir de agora o nosso quadro. Se liga na profissão. Hoje o quadro é especialmente para você que é amante das tecnologias. Nós vamos falar sobre a profissão de analista de redes. Então, se liga na profissão. O analista de redes é o profissional responsável por atuar com desenvolvimento de soluções e administração de servidores e redes de dados em ambiente data center. Um administrador de redes atua no atendimento a usuários e configuração da estrutura de rede. E quem vai bater um papo aqui com a gente sobre todos os desafios desta profissão é o Fábio Batistel, administrador de redes. Muito obrigada por participar aqui do nosso quadro e poder passar para o pessoal de casa todas as informações. Também você é professor da área. Isso, eu sou professor aqui do Senac nos cursos técnicos de redes e tecnologia da informação. Então eu estou com um especialista. Sim. Vamos lá. A primeira dúvida que eu tenho, e com certeza o pessoal de casa também tem, administrador de redes é a mesma coisa que TI? Não, são coisas separadas. TI é uma área, em geral, de tecnologia da informação. O administrador de redes é uma função dentro desta área da tecnologia, que ele está específico na área de redes. Mas para trabalhar nessa área de redes, é preciso ter, por exemplo, uma licenciatura em tecnologia da informação? Cursos técnicos já é o suficiente. Aí nós oferecemos aqui o curso específico em técnico de redes ou administração de redes. Quanto tempo, mais ou menos, uma pessoa leva para concluir o curso? 1 ano e meio, aproximadamente. 1 ano e meio? 1 ano e meio. E aí tem que fazer... Tem idade? Idade mínima não, mas assim, pode ser a partir dos 16 anos, né? Como aprendizagem, para começar tendo o curso num cargo mais júnior e estágios. E aí sim, os requisitos mínimos é o conhecimento que essa pessoa traz. Que aí precisa ter o conhecimento mínimo de informática básica, utilização de um computador. E qual que é o perfil desse profissional? O perfil, ele é mais um perfil técnico e lógico, porque ele vai trabalhar na manutenção de um ambiente já colocado, ou seja, de um ambiente que já existe dentro das empresas em geral. Então ele tem que ter aquele raciocínio para solucionar problemas, trazer melhorias, sugestões e manter o sistema sempre funcionando. Dessa profissão, qual é o maior desafio? O maior desafio, o que eu chamo, dentro da minha experiência, é a missão crítica, né, nas empresas que trabalham, por exemplo, 24/7, é manter tudo funcionando e resolver os problemas da maneira mais rápida possível. Quando você se refere 24/7 é porque não tem horário. Isso, é uma empresa que trabalha nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, todos os dias, sem interrupção. Então a pessoa que entrar nessa profissão já tem que estar em mente que não vai ter horário. Não tem sábado, não tem domingo, não tem Natal. Tem, depende da escala de cada empresa, né? Cada empresa tem a sua política de como trabalhar e os turnos exatos. Então são equipes que trabalham de manhã, equipes que trabalham à noite e equipes que fazem noite, fins de semana, enfim. Mas normalmente se trabalha de sábados, feriados, né? Dependendo da escala que a empresa oferece. No caso, hoje em dia as pessoas trabalham muito com informática. A gente respira as redes, nós respiramos a toda essa tecnologia. É uma área que tende a crescer? Na verdade, é uma área não só que tende a crescer, mas como ela é extremamente necessária para o funcionamento de tudo. Né? Sem a rede de computadores, não tem sistema, não tem programação, não tem e-mails, não tem navegação, não tem internet. Então, sem isso, a gente não trabalha, né? A empresa não trabalha. Então, para que a empresa possa desenvolver o que ela faz como produto e serviço, ela precisa ter a rede bem equalizada para poder oferecer o que ela oferece. Quais são os tipos de empresa que pedem muito esse tipo de trabalho? Olha, na verdade, assim, todas, desde uma microempresa, desde uma pequena padaria, de um pequeno escritório de informática ou pequeno escritório de advocacia, até grandes indústrias, como empresas aí multinacionais que a gente tem, que depende dessa infraestrutura para funcionar. E mesmo, por exemplo, o administrador de redes precisa de ter aqui aquela informação de tecnologia da informação.
Isso, e tem que ter o conhecimento básico, né, para poder se especializar em redes de computadores. Então, pessoal, para ficar bem claro, quando você está na sua empresa e dá algum probleminha no seu computador e você vai lá e abre o chamado, que o professor me explicou aqui que também tem uma lógica nessa parte do chamado da empresa. Sim, exatamente. Por que demora? Demora por causa do acordo que existe entre as áreas das empresas, né? Que a gente chama de tempo de serviço, o famoso SLA. Então, a equipe que vai trabalhar no problema, ele tem um tempo para atender, para começar a te atender, e um tempo para resolver o problema. E isso é cronometrado? Ele é contado, mas não é assim também tão intrínseco em ter X tempo para resolver, porque a gente nunca sabe o que a gente vai enfrentar pela frente. Então a gente tem uma média, dependendo do tipo de problema e do tipo de impacto que esse problema está causando, nós temos X tempo para resolver. Se não resolver nesse tempo, a gente vai escalando para equipes superiores. Certo. E às vezes também o problema pode ser da pecinha que está sentada em frente à máquina. Muitas das vezes é a operação do usuário, muitas das vezes. Mas assim, sistemas dão problemas também, tá? Mas a operação é um conjunto de funcionamento, né? O usuário entendendo o que ele está fazendo, sabendo usar, máquinas funcionando e a rede operando, o trabalho flui. E Fábio, qual é nessa área, qual que é a área mais desejada? Normalmente é a área que sempre provê serviços para a internet. Então, por exemplo, as grandes operadoras de telecomunicações é onde nós temos a maior demanda deste conhecimento deste profissional. E as indústrias, as multinacionais, né, que depende de ter uma equipe específica para cuidar dessa área de redes para que ela possa continuar trabalhando. Os bancos também. Bancos, operadoras financeiras, comércio, indústrias, agronegócio, ou seja, não tem uma área específica, mas todos eles precisam. E também vocês têm um contrato de sigilo, porque às vezes acontece algum problema no sistema, como tempos atrás a internet ela meio que parou, teve um problema, então os bancos não funcionavam, os bancos digitais, que hoje em dia é o carro-chefe, né? Eles não funcionavam. O WhatsApp parou também de funcionar. Vocês ali por trás ficam sabendo o que realmente está acontecendo? Em relação ao problema, sim. Em relação aos dados, não. Mas existe uma ética profissional e os contratos exigem a confidencialidade, ou seja, nós temos o acesso à informação, mas nós não podemos acessá-la propriamente e principalmente divulgá-la, porque nós trabalhamos em prol da segurança, né? Em prol com a LGPD, nós trabalhamos em prol da segurança e da integridade dessa informação dos sistemas para que tudo possa funcionar. Então é um trabalho de muita ética. Hoje em dia ainda tem aquela parte dos hackers. Vocês trabalham também contra isso? O hacker, ele é o cara que ele conhece bastante de como invadir e entrar no sistema e ele pode trabalhar nas duas vertentes, né? Na forma de ataques ou na forma de proteção. A área de cybersecurity, que a gente chama, essa área específica que prevê e promove a segurança contra invasões e vazamento de dados. Também são hackers trabalhando contra hackers, né? Que eu costumo chamar de o trabalho de polícia e ladrão. Né? O protetor e o atacante sempre trabalhando para poder manter os sistemas no ar e funcionando e seguro. Então, como administrador de redes ali, vocês trabalham para a segurança. Sim. Que é o outro lado. Sim, além de manter os sistemas e a rede funcionando, a parte da segurança para garantir que tudo fique dentro da normalidade. Essa parte ética e a parte também do perfil do profissional, agora uma parte bem interessante, os valores. Uma pessoa que entra fazendo já é técnico na função, ele ganha quanto? Qual é o valor? Um técnico hoje, júnior, que está iniciando uma carreira, ele pode iniciar em torno de R$2.000, fora os benefícios e outras coisas que a empresa pode oferecer. Em média, R$5.000, R$6.000, um técnico já mais experiente, e um técnico sênior não tem patamar. Aí ele pode ser de 10, 15, dependendo da sua função dentro da empresa e da sua necessidade, aí não tem patamar. Eu gosto de dizer que a rede de computadores é uma área extremamente necessária, né? Porque ela tem que existir, ela tem que estar funcionando para que todo o resto da empresa funcione, para que o RH funcione, para que a contabilidade funcione, o administrativo funcione
E para que a empresa possa produzir o produto e o serviço que ela oferece para o cliente dela, a rede tem que estar funcionando. E nós estamos por trás disso, mantendo uma internet funcionando, seja para residência, seja para empresa, dentro das operadoras, dentro das empresas grandes, pequenas. Então é uma área extremamente necessária e que tem demanda de necessidade de um profissional bem formado nessa área. E você acha ali que, por exemplo, o pai, uma mãe que vê que o filho gosta ali da administração de redes, sempre está ligado na tecnologia, consegue perceber isso no filho? Para poder já investir desde cedo, uma vez que é uma área que não tem muita idade, ali a pessoa tem que gostar. Tem que gostar da parte, principalmente redes, né? Mas ele ter o gosto pela tecnologia já pode ser despertado essa parte para redes, aí, ou então ele pode se descobrir para outras áreas dentro da área de TI, que é muito ampla. Ela é muito ampla do que normalmente a pessoa vê, meu colega ele é TI, ele faz tecnologia da informação, fica muito preso a isso e acha que é aquele profissional que vem ali arrumar a sua máquina enquanto você está trabalhando, mas não é isso. A área de TI ela é bastante dividida, né? Então o técnico que vem arrumar a sua máquina, ele é um técnico de manutenção de computadores. Aí nós temos o técnico de redes, o analista de redes, temos o programador que desenvolve os programas e tem a pessoa da computação gráfica, da animação, da segurança, do telecom, né, que a gente chama das telecomunicações, que faz a mágica acontecer na internet. Então isso que é importante, é uma área muito ampla que tem várias divisões. Agora, como professor, e aí chega aquele aluno querendo fazer administração de redes, o que você já percebe no aluno que você fala assim, opa, peraí, não é assim, a administração de redes é desse jeito? Qual é o senso comum da garotada que vem aqui procurar o curso? Eu costumo dizer que assim, a maioria dos alunos que chegam querendo aprender redes, eles querem aprender para hackear. Eles querem aprender para hackear, para invadir. Sabe invadir? Tem que aprender, mas aí temos que dizer que existem leis. Invasão é crime, é um crime digital, é passível de sanções pela lei, né? Além do que nós temos LGPD, nós temos a cibersegurança, enfim, temos uma ética por trás que ele precisa aprender para poder saber para proteger. Então, a primeira lição que todo mundo aprende é que a internet tem lei. Tem leis. Não é terra. Não é terra de ninguém. Ela tem lei, existem muita gente monitorando, e dependendo do crime ainda, a gente já está envolvendo em esferas de Polícia Federal, essas coisas, porque eles estão de olho. Tudo que é feito. Você, quando faz administração de redes, por exemplo, pega uma máquina, quando você fala que envolve Polícia Federal, com certeza, essa área também ajuda na polícia, nas buscas. Sim. O analista de redes, ele pode trabalhar junto com a investigação policial, por exemplo, no acesso à informação que está dentro de uma máquina, ou gravada numa rede, ou gravada na nuvem, que envolve redes, né, que é a internet, ajudando a polícia nessa investigação. E aí eles estão parados pela lei. Então a pessoa pode pegar ali, fazer alguma coisa ilícita, achar que apagou ou formatar. Exato. Que não. É possível de recuperação. Sempre fica rastro, né? Sempre fica um rastro, e aí a gente vai trabalhar para achar esse rastro e ajudar a polícia a localizar o que ela está procurando. Muito legal. É como se fosse um super-herói mesmo nessa área. Isso. De tecnologia, onde tantas pessoas se escondem atrás de uma tela de computador. Exato. Vocês vão lá e descobrem. Dá para descobrir. Muito fácil, demora? Depende do conhecimento. De quem fez e de quem está procurando. Você já chegou a ajudar em uma dessas buscas? Já, mas buscas em equipamentos específicos, dentro de uma rede específica. Muito obrigada, professor. Imagina, estou à disposição. Gostou da profissão? Procure mais saber e até o próximo Se Liga na Profissão. Até logo. O Procon Campinas está atendendo no dia de hoje a população no Centro de Integração da Cidadania, Vida Nova. Todos os serviços do órgão, como registro de reclamações e denúncias, orientações sobre direitos dos consumidores, distribuição de material educativo.
O repórter Rafael Turati acompanhou a movimentação desta manhã e traz agora as informações. Então, seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Câmara Notícia. Hoje o Procon Campinas está atendendo aqui no Centro de Integração da Cidadania Vida Nova até às 3 horas da tarde. E quem vai contar mais sobre esse serviço é o Éder Gomes, coordenador de atendimento do Procon Campinas. O Éder, esse serviço é oferecido uma vez por mês aqui no SIC? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham a TV Câmara. Exatamente, uma vez por mês o Procon de Campinas está aqui no SIC, no Vida Nova, para atender os moradores aqui desta região. Aqui no SIC, o Procon ele possibilita o registro de reclamações, registro de denúncias e também o acompanhamento da reclamação. O nosso atendimento aqui no SIC é feito por meio do agendamento e o consumidor tem acesso a todos os serviços do Procon, mesmo em se tratando de um plantão de atendimento. E como que o pessoal faz para fazer esse agendamento, Éder? O consumidor ele precisa entrar em contato aqui com o SIC Vida Nova. O telefone é o 3226-6161 ou 3226-6889. O consumidor ele faz esse agendamento. Caso ele tenha alguma dúvida sobre quais documentos apresentar, ele conta com o nosso atendimento 151, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Lá ele pode buscar então orientações, questionar quais são os documentos necessários e vir aqui com o horário agendado uma vez por mês para ter esse atendimento. E o Éder, e o agendamento aqui para o SIC Vida Nova é somente por esses dois telefones, né? Exatamente. Aqui para o SIC Vida Nova, os dois telefones são exclusivos para esse atendimento. Caso o consumidor não consiga esse atendimento aqui no SIC, por se tratar de um plantão, ele conta também com os demais postos do Procon. Aqui em Campinas nós temos 7 unidades fixas de atendimento e o consumidor ele pode, através do 151 ou do portal da Prefeitura de Campinas, fazer agendamento também para os demais postos. E é importante relembrar que é só por agendamento, né? Não é por hora de chegada, né? Exatamente, o atendimento aqui é exclusivo por agendamento. Por isso a gente reforça o consumidor aqui da região de SIC Vida Nova que queira participar desse plantão de atendimento, precisa entrar em contato previamente nos telefones 3226-6161 ou 3226-6889. E o Éder, para quem reside aqui na região e precisa de atendimento em uma outra data, como que ela consegue esse atendimento? Os atendimentos do Procon, eles podem ser realizados então presencialmente nos postos dos Agilizas, que é da Prefeitura de Campinas. Em cada distrito da cidade nós temos um atendimento do Procon. Aqui próximo nós temos o Agiliza Ouro Verde, que funciona dentro do Spazio, do Shopping Spazio Ouro Verde. Ou também na unidade do Poupa Tempo, ali na região do Jardim do Lago, ou até mesmo na Prefeitura de Campinas, no Espaço Cidadão. Aquele consumidor que tiver acesso à internet, por exemplo, pode registrar a reclamação online através do nosso portal, que é o www.procon.campinas.sp.gov.br. E o Éder, o próximo plantão aqui para a região já tem data definida? Como que funciona isso? A gente faz o monitoramento desses agendamentos. A previsão é que o plantão aconteça toda terceira quarta-feira de cada mês. Então a gente pede para que os consumidores que caso tenham interesse para ter esse atendimento, que façam os agendamentos, e aí próximo a essa data o Procon ele acaba divulgando, já avisando esses consumidores. E como que esse plantão do Procon Campinas aqui no SIC Vida Nova é importante para a população aqui da região, Éder? O serviço do Procon fica mais acessível para o morador. Então nós temos 7 unidades fixas, além do plantão de atendimento, do portal do Procon, do telefone 151, mas a gente percebe também a necessidade de estar mais próximo do consumidor. Então todos esses serviços que ele conta nos atendimentos do Procon, nos Agilizas, no Espaço Cidadão, no Poupa Tempo, ele vai contar também com esse atendimento aqui no SIC Vida Nova. Então, Éder, só para relembrar, o atendimento acontece hoje até às 3 horas e precisa de agendamento, né? O atendimento acontece das 9h30 até às 15 horas e é necessário o agendamento prévio. Éder, muito obrigado por todas essas informações, viu? Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Então, Gabriel, só relembrando, o agendamento é feito pelos telefones 19
32266161 e pelo 19 3226 6889. E o SIC Vida Nova fica na rua Odete Terezinha Santucci, Octaviano, número 90, no conjunto habitacional Vida Nova. Gabriel, volto com você aí no estúdio. Tá certo, então. Muito obrigado, Rafael Turati, pelas informações. Ainda dá tempo, né? Terminando o Jornal Câmara Notícia, para quem tá ali perto também, para quem quiser se deslocar, então, o atendimento do Procon Campinas. E, claro, quero agradecer também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pelo Éder Gomes, que é coordenador de atendimento do Procon Campinas. Massa de ar quente e seco permanece atuando aqui na cidade de Campinas e região, sendo reforçada por um bloqueio meteorológico que impede a chegada de frentes frias. Com isso, o tempo segue estável, quente e seco, com predomínio de céu claro. Então, quinta-feira de sol, alguma nebulosidade, mas por enquanto nada de chuva. Ela deve chegar somente no fim de semana. Temperaturas seguem altas, viu? Elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, quinta-feira, então, 22 de agosto, mínima de 18 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 34 aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação, tarde de muitas reuniões de comissões, 6 horas tem a reunião ordinária de número 46 e o Jornal Câmara Notícia retorna amanhã a partir do meio-dia. Até lá, tchau, tchau.